Sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Para a galera que está assistindo esse vídeo aqui, que já faz parte do nosso grupo do WhatsApp, eu vou passar o conteúdo da primeira aula, né? Que a gente ainda está no grupo de triagem, e a gente vai fazer a preparação do ambiente para a gente poder começar a aprender a mexer com o desenvolvimento web. Então, nesse primeiro momento, a gente precisa entender como vamos fazer para que o usuário chegue até o nosso projeto. Ou seja, se você tem um projeto, você está aprendendo, né, a desenvolver aplicações web. Então, eu acho que a primeira coisa que você vai querer é que o usuário acesse o teu site, né, acesse o teu sistema, acesse o teu projeto ali, para poder consumir o seu serviço. Ou, se você trabalha por uma empresa, você vai ter que fazer com que o cliente dessa empresa acesse o site, o projeto, o sistema dessa empresa, né? Afinal, te contrataram para isso, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber aqui é que o projeto, ele basicamente a gente pode pensar em camadas, né? Então, a gente pode dividir em 3 camadas. A primeira camada do navegador, que é a camada do usuário, né? Onde o usuário de fato vai entrar ali, que é o nosso cotidiano, né? No dia a dia a gente quer acessar um chat GPT, um Google, um Facebook, um Instagram. O Instagram não é muito acessível via web, né? Mas a gente já tem instalado. Mas para quem usa desktop, notebook e quer acessar um chat GPT, um Google ou um Facebook, geralmente a gente abre o navegador, né? O Mozilla, o Google Chrome, o Opera, e aí a gente digita esse endereço, então entra no site de busca e pede e digita o nome para clicar no endereço, né? Então essa é a interação que a gente tem com o navegador. Então é essa a janela que o usuário vai utilizar para chegar no nosso sistema, na nossa aplicação web. Através desse navegador nós vamos ter os protocolos de comunicação e os IPs. Então, quando você abre o seu navegador, vai ter site que vai usar o protocolo HTTP, vai ter site que vai usar o protocolo HTTPS. Você, como desenvolvedor, se você quiser subir, fazer um deploy, né, para atualização do sistema, você pode usar, né, um protocolo FTP no projeto mais antigo, né, ou um protocolo SSH seguro no projeto mais atual, né. Então, assim, esses vão ser os protocolos de comunicação. E os IPs vão ser como o IP e o domínio, né? Eu vou precisar chegar numa máquina. Onde é essa máquina? Que máquina é essa? Essa máquina vai estar identificada pelo IP. Pelo IP versão 6 ou IP versão 4. Embora o IP versão 4 ainda tenha acabado, né? Todo mundo fala, não, que o IP4 acabou, não tem mais distribuição. Quando acabou, que eu digo, não é acabar de não utilizar a imagem, né? Hoje não tem mais disponível IP versão 4, ou seja, todos os IPs, todas as faixas de IP versão 4 já estão sendo utilizadas por algum servidor. Então, se eu quiser criar um novo servidor agora, teoricamente eu não tenho mais IP disponível. Agora, existem os métodos para tornar disponíveis novos IPs e tal, mas é uma versão de IP que já não comporta mais a necessidade da internet. E o IPv6 veio para solucionar esse problema. Então, cada máquina em particular vai ter um IPv6, né? Se a máquina tem duas placas de rede, ele vai ter 2 IPs. Se a tua máquina tem 3, 4, 5, 10 placas de rede, não é comum para um desktop caseiro, né? Mas em um servidor já é um pouco comum. E os domínios, né? Você vai ter um domínio para acessar, porque você pode pegar uma mesma máquina num servidor e até a sua máquina de casa. Você pode configurar 2 domínios, mas a sua máquina só tem uma placa de rede, então só vai ter um IP. E aí você configura o DNS para apontar para a mesma máquina, e quando acessar a sua máquina ele vai diferenciar o arquivo que é de um site A e o arquivo que é de um site B. Também tem o que todo mundo fala na web, né? Quando a gente fala
encontrar endereço, ficar divulgando 92.168.127.0.0, embora esses IPs sejam de rede local, né, não são IPs de rede pública, né, mas os próprios IPs de rede local já são difíceis de decorar. É mais fácil você decorar um google.com.br, um facebook.com.br, projetopessoal.com.br, é mais fácil de decorar, né? E seguindo a camada de protocolo e identificação das máquinas, protocolo de comunicação e identificação da máquina, nós chegamos ao servidor. Então o navegador ele vai utilizar um protocolo para se comunicar com o servidor, e ele vai usar um domínio e um IP para poder achar esse servidor. Então ele precisa achar esse servidor, que ele vai usar o IP e o domínio, e ele vai se comunicar com esse servidor, que ele vai usar o protocolo. Aí vão começar a conversar, vai usar os protocolos. E o servidor vai ser da empresa ou do seu próprio servidor, se você fizer um projeto pessoal, né? Então, seguindo aqui na próxima apresentação, o navegador e o usuário. O navegador, você não pode fazer muita coisa. O navegador geralmente fica na responsabilidade do usuário, embora o usuário não tenha muito conhecimento quer dizer, dependendo do usuário, né, ele não vai ter muito conhecimento técnico, mas ele vai escolher qual navegador que ele quer usar, né, de acordo com o dispositivo que ele está usando. Se ele está usando um desktop, um Windows ou Linux, um smartphone, e aí ele vai selecionar qual versão que ele quer. Não tem muito o que a gente fazer nesse ponto, mas a gente precisa considerar que ele pode selecionar qualquer tipo de navegador. E o nosso site precisa funcionar bem em todos os navegadores, né? Se ele vai acessar do Mozilla, do Chrome, ou do Edge, ou do Safari, ou enfim, o nosso site precisa rodar bem. A experiência do usuário precisa ficar bem feita. Quando ele acessar o nosso site, precisa ser uma boa experiência para que ele volte de novo. Se ele acessar num navegador e não tiver uma boa experiência, pode ser que ele não volte uma segunda vez. Então, seguindo aqui para a parte do servidor, a comunicação, o servidor é a comunicação com o navegador. Essa comunicação fica sobre nossa responsabilidade. Então essa comunicação ela vai depender o usuário, ele vai solicitar uma requisição ao navegador, né? E esse navegador vai, através do protocolo, ele vai tentar se comunicar com o servidor, e através do IP e DNS ele vai encontrar esse servidor. Então preciso ter o IP e o DNS bem configurados na minha máquina para que ele encontre esse servidor web, né? Então essa interação de comunicação do servidor, do navegador com o servidor, fica sobre nossa responsabilidade. Então aqui a gente tem a comunicação com protocolos. Os protocolos, eles seguem padrões de comunicação que os navegadores e servidores entendem, né? E um dos protocolos mais utilizados para a questão de acesso via web é o HTTP, também entendido por todos os servidores, né? Quer dizer, por todos os servidores web, né, no caso. Porque assim, se eu pego a minha máquina e instalo um servidor web, ele com certeza vai entender o protocolo HTTP. Mas se eu instalo na minha máquina um servidor FTP, né, que é para transferência de arquivo, a minha máquina, se não tiver um servidor web, ele não vai entender o protocolo HTTP. Então, se eu precisar enviar um arquivo via FTP, eu vou conseguir. Mas se eu precisar que o meu usuário, cliente, acesse o meu site via HTTP, essa máquina já não vai me atender, porque ele não vai ter um servidor web instalado, né? Então eu preciso instalar esse servidor web para que me disponibilize o protocolo HTTP, tá? E o ambiente de desenvolvimento, de teste ou de homologação também precisa ter esses servidores, né? O seu ambiente de teste, né, de desenvolvimento, o ambiente de desenvolvimento, você precisa
digitar o código e ver o resultado para poder fazer as correções, né, e fazer os testes. Então você precisa de um servidor web ou alguma coisa que simule um servidor web. Quando você termina o desenvolvimento, você vai sobe os teus arquivos para a homologação. Na homologação você precisa fazer esses testes e você precisa ter um servidor web para fazer esses testes, né? Que não é produção, vai ser para a homologação. E você também precisa ter um ambiente de produção, que é depois que você desenvolveu, fez o teste em homologação, você precisa disponibilizar essas atualizações ou correções para o seu usuário que acessa o seu site. Então você vai precisar subir tudo no servidor de produção. Então vamos lá, aqui no próximo slide. Então eu acho que isso é tudo que a gente deveria entender sobre os servidores, né? A dinâmica de comunicação do navegador com o servidor, que é o mínimo que a gente pode entender para começar a trabalhar. E agora a gente vai para a instalação do servidor web, né? A instalação do servidor web não tem muito mistério, é muito mais fácil do que a explicação. Eu estou aqui com uma versão do Ubuntu, né? E a instalação é muito simples. A primeira coisa que eu preciso fazer, como qualquer outra instalação do Linux, né, é rodar o comando apt-get update, né, que aí ele vai atualizar todos os comandos. E eu preciso digitar a chave de administrador. Quer dizer, o sudo apt-get update ele atualiza todos os repositórios disponíveis na sua máquina, né? Vai rodar aqui. Vou pausar o vídeo um pouquinho e esperar acabar, e aí eu volto quando tiver terminado. Voltei, finalizada a atualização. Vou rodar o segundo comando, sudo apt-get install Apache 2. apt-get install Apache 2. Beleza. No meu já estava instalado, né? Mas basicamente ele vai fazer a instalação toda e vai te disponibilizar o diretório aqui. Deixa eu pegar aqui o outro diretório. Esse diretório aqui, você vai aqui, ó, var www html, e ele já aqui está com um pouquinho mais de arquivo, né? Mas aqui eu já botei disponível na minha aba do navegador ou o IP 127.0.0.1 vai acessar aquela pasta, ou o localhost, que seria o equivalente ao DNS. Então, voltando aqui, a gente teve o localhost, que seria o equivalente ao DNS, né? E o 127.0.1, que seria o equivalente ao IP da minha máquina. Então aqui a gente finaliza esse conteúdo e depois a gente vai dar prosseguimento nos próximos vídeos sobre mais conteúdo relativo à configuração do ambiente web.